Bom, vamos lá. A gente está tendo alguns probleminhas aí de tecnologia, né? Quem estiver entrando já dá um toque para a gente se voltou o som ou não, por favor. Só esperar o professor Alberto retornar, a gente já dá continuidade. E para a gente dar continuidade aqui à nossa conversa com o professor Alberto. E só me retorne aí para ver se o meu som tá ok. O Alberto está aqui já, vamos já chamá-lo. Ele está entrando aqui. Estou aguardando o Alberto entrar para a gente dar continuidade. Já chamei, esperar a internet dele responder. Como vocês sabem, a tecnologia ela é ótima desde que ela funcione, né? Mas vai funcionar aqui. O, já chamei o Alberto, vamos esperar ele. Alberto, Oi, vamos lá. Marcelo. Oi, tudo bem? Agora nós vamos. Agora nós Vamos, vamos, sem problema. se Deus quiser. E, então você falava Falava do que Clodoaldo, Durban, né? Foi um exatamente. especial. Em Durban, para mim, foi um dos momentos mais difíceis, porque foi a primeira vez que o Clodoaldo subiu de classe, né, por uma denúncia e que a gente sabe que realmente tinha coisas muito mais políticas do que técnicas. Aquilo doeu muito, não só na gente, no Clodoaldo, Hein? e também na própria delegação. Né? Foi um momento muito, muito difícil. E ali começou a saga Clodoaldo, né? Que a gente ainda teve que viver por muitos anos aí. Mas Clodoaldo foi bastante guerreiro nessa. Mas você sabe, Alberto, eu não sei se você tem esse sentimento de Durban também, que é esse sentimento doloroso, mas ao mesmo tempo, talvez tenha sido o Mundial de Natação da qual a gente participou, que o grupo, como o time, né, o time seleção, foi um dos mais unidos também. Aquele Mundial fez uma transformação nessa proposta de grupo da natação também. Foi, exatamente, foi isso mesmo, porque a gente viveu momentos muito, muito complicados, Duros ali. né? Mas são E, coisas que a gente passa. mas pelo menos você não levou bronca do guarda lá, do policial, porque o ceguinho apertou Aí em Atlanta foi mais difícil. Em Atlanta eu quase fui preso nos Estados Unidos porque acionaram o alarme de incêndio do aeroporto, né? E aí passou um pouquinho, chegou muitos carros de muito. polícia, um pessoal que parecia que ia tirar abelha, tirar mel de abelha para desativar, foi muito confuso. E nessa mesma viagem, eu não lembro qual dos atletas também deixou o passaporte no avião. E a gente teve que se virar para acabar de chegar no Brasil. Foi bem complicado. E aí, eu queria, dessas duas primeiras histórias, lembrar uma história que eu acho que é fundamental para quem já trabalhou com você, né? E eu aprendi isso logo de cara, no primeiro Pan-Americano em 99, quando a gente foi para o México. Uma das coisas que você sempre falou, eu acho que você deve falar isso até hoje, é que o trabalho só termina quando todo mundo chegar em casa, Exatamente, é isso mesmo. né? Para a gente que é chefe de delegação, porque na realidade as pessoas chegam no Brasil, né? E cada um vai para suas casas em vários estados. E eu só sossegava depois que todo mundo me dava notícia que já estava em casa. Então ali eu podia descansar o meu corpo e descansar meu espírito. E até hoje é assim. Só que naquela época a gente viajava com 50, 60 Agora são só pessoas. 400. Hoje a delegação vão ser mais de 400 pessoas. Então, realmente é mais difícil, apesar das facilidades, é bem mais difícil a responsabilidade. Mas realmente são histórias bastante interessantes, como, por exemplo, em Sydney, né? Meu amigo Lazarete brigando com um canguru na porta do alojamento e sendo preso, né? É verdade. Algumas histórias bem, bem interessantes. Teve isso.
Não, o Sidney tem uma outra história, já que a gente está na fase histórica, a gente vai falar. Eu me lembro, e isso foi determinante para mim e também para minha carreira, viu, Beto? A gente tinha ganho a medalha de ouro lá com a Fabiana e tal. Eu, no meu alto da minha sabedoria de 29 anos, fui conversar com você e você disse assim, espere, É. espere. Uhum. E eu falei, ok, vou esperar. Só que junto com isso você disse também assim, faça uma escolha, Marcelo. Se você quer, porque na época eu tinha a dupla função de treinador da seleção e gestor da CBDC na época, né? E você diz assim, o que você quer ser? Você quer ser treinador ou você quer ser gestor? Né? E essas palavras ali que pareciam duras naquele momento foram também de grande aprendizado e estou eu aqui hoje gestor. Né? Naquele momento eu permaneci numa função de gestor dentro de uma estrutura, segui meu trabalho de treinador e a gente continuou um trabalho de fomento da natação de cegos, né? E que levou a gente a ter o primeiro centro de treinamento aqui em Campinas, exclusivamente para atender a deficiência visual, não sei se você vai se lembrar disso também, né? Lembro. Que gerou uma visibilidade, um número de resultados bastante significativo dentro da natação para deficiência visual, né? Foi dali, dessa história que surgiram as primeiras medalhas dos cegos, que a gente pôde ter medalhas em Pan-Americana, as primeiras medalhas em Mundial, né? Um revezamento em Mar del Plata, não sei se você vai lembrar, histórico, que a gente conseguiu a medalha de bronze também, dos cegos, uma coisa que era inédita. Inédita. E eu acho que uma coisa que também você não vai lembrar, talvez, ou pode lembrar, que foi em Mar del Plata, que nós ganhamos a medalha da Fabiana no Fabiana. 50 livre. Eu digo que Lembro. a Fabiana ganhou, mas quem ganhou foi o Tapper, né? Porque você estava sendo o Tapper dela e você bateu milésimos de segundos antes e ela esticou o braço e ganhou a prova. Então eu disse, naquele momento eu falei para todo mundo e falava para todo mundo que o Tapper ajuda a ganhar uma prova também, né? A Fabiana era fantástica, uma natação muito boa e precisavam realmente ter uma sagacidade e ali numa prova daquela, se não fosse o Tapper, nós tínhamos pedido aquelas... eu não sei se vocês assistiram a palestra do coach Alex. Alberto, a gente está perdendo a sua conexão aqui de novo, está travando a sua fala. E o coach Travou a última fala sua. Não sei se vocês assistiram a palestra do coach Alex, né? Essa semana, na segunda-feira, a gente começou a semana de treinamento online paralímpica de jovens de natação. E ele fez uma palestra fantástica que eu recomendaria a todos para ouvir. E ele falou uma coisa que, para mim também, né, que já trabalha, né? Alberto, está travando de novo a sua internet, a gente não está conseguindo te ouvir. Ai, meu Deus, tá danado, hein? Deixa eu tentar. Então, ela está girando aqui. Agora voltou o áudio, mas não voltou a imagem. Tá picotando. Fala novamente aí, por favor. Eu disse, o coach Alex fez uma palestra essa semana para jovens e falava que a natação não é um esporte individual. A natação é um esporte coletivo. Entendeu? E no Paralímpico, ela é muito mais coletiva. Haja vista essa questão do próprio Tapper que eu falei, né? Que ajuda a ganhar uma medalha ou a perder uma medalha. Né? Eu me lembro desse episódio, obviamente, com muito carinho. Primeiro porque foi a primeira medalha de campeonato mundial da Fabiana também, né? Isso. E eu lembro que eu toquei assim, e logo olhei para a arquibancada. Você estava desesperado, assim,
E aí você veio, né, depois cumprimentar a gente com a medalha, e você citou, falou assim, eu não vi a hora, você não tocava, tipo assim, e você falou, ó, você ganhou a medalha para ela. Foi. É óbvio que a gente ganhou junto, ela ganhou por mérito, por competência técnica, mas tinha uma sincronia ali naquele momento, e foi uma coisa bonita também da gente fazer. São histórias, né? Que eu acho que também, né, Alberto, a gente aí que, você com seus 40 anos de história, meu com os 30, a gente tem o direito também de papear um pouco, eu acho, né? É isso aí, Marcelo. Mas vamos falar um pouquinho, Roberto, agora voltando para as questões mais técnicas, né, do comitê. Qual é a estrutura hoje que você gerencia? Então, a gente fala hoje de gestão técnica do comitê, o que, que representa isso de fato? O que é o tamanho da gestão técnica que o Roberto Martins hoje faz dentro do Comitê Paralímpico Brasileiro? A gestão técnica é bastante profissional, né? Está ouvindo ou não? Tô. Nós temos e vários setores. Então, hoje, o Comitê Paralímpico, a direção técnica, ela é responsável, ela começa responsável por todo o esporte de competição, né, de alto rendimento. Nós temos também o esporte escolar, o esporte universitário, a escola paralímpica, os centros de referência que nós estamos colocando pelo Brasil afora para que tenhamos aí em todo o território nacional a condição de dar aos atletas as melhores condições de treinamento, né? Nós temos a ciência do esporte, né? Que é um departamento científico, inteligência esportiva. Então, hoje, nós temos a direção técnica, ela é bastante complexa, porque ela é a atividade fim do Comitê Paralímpico, né? Então, ela que chega a fazer toda essa atividade fim. E não é à toa que a gente tem também, ontem eu dizia numa live da psicologia do comitê, né, que a pandemia me ensinou muita coisa, mas ela me ensinou uma coisa importante, que foi conhecer melhor a minha equipe. A minha equipe é muito boa, Marcelo. Tá? Então, eu tenho uma grande equipe, a começar pelo diretor adjunto, que é o Jonas, todo mundo conhece, Sim. né, que é uma pessoa que, além de experiente, né, uma pessoa com um trato pessoal muito grande. Então, a gente trabalha numa sincronia muito boa, né? Então, eu tenho uma grande equipe. Então, ao mesmo tempo que a direção técnica ela é complexa pelo número de ações que ela tem, tá? Eu tenho uma equipe boa. E também tem uma diretoria, né? Começando pelo próprio Misael, que nos dá a autonomia para que a gente possa sonhar e realizar esses sonhos. E, ao mesmo tempo que ele nos dá o direito de sonhar, ele também se sente no direito de nos cobrar. E isso é importante, porque não nos deixa acomodar. Então, o Misael, se você falar alguma coisa para ele que, olha, Misa, eu estou pensando em fazer isso, nós vamos fazer isso. Você pode ter certeza que ele vai te cobrar daqui uns dias se você já fez e como está sendo feito. Então, isso é muito importante para a gente. Então, hoje, essa estrutura do Comitê Paralímpico, ela propicia que você trabalhe muito, mas que você também veja os resultados desse trabalho. Roberto, agora assim, pensando que a cada década, né, a gente foi evoluindo, a gente está vivendo agora a década do Centro de Treinamento Paralímpico, né? Então, assim, existe uma expectativa criada em torno do centro, pela qualidade do que existe lá, por todos os programas que estão sendo desenvolvidos, né? Pelo aumento de investimento de recursos que veio da Lei Brasileira de Inclusão, da loterias, enfim. Existe toda uma expectativa nessa década em termos de resultados, né? Ao mesmo tempo que traz muito mais estrutura, traz muito mais responsabilidade, né? Com certeza. Como é que é gerenciar isso, você que passou por todos esses momentos pré-centro de treinamento, né? E agora você está gerenciando o pós-centro de treinamento? Bom, as expectativas é o seguinte, o centro de treinamento, na realidade, hoje ele já aparece com os seus resultados. Se a gente observar, por exemplo, a nossa participação no último Campeonato Mundial de Atletismo, a gente já vê claramente o resultado.
sem Brasil, dúvida. o Brasil foi segundo colocado num campeonato mundial véspera de uma Paralimpíada, ou seja, o campeonato mundial mais forte do ciclo. Então, o Misael fala sempre o seguinte: olha, a gente ficou em segundo lugar, né? Perdemos da China. Ou seja, ficamos em primeiro, porque China não é um país, a China é um É um planeta. continente. Planeta. Então, mas com uma atuação fantástica, né? Não só em termos de número de medalhas, mas qualidade das medalhas, número de atletas que ganharam medalhas, e a mesma coisa com relação à natação, né? A gente estipulou em 2017, quando a gente entrou, algumas metas e que a gente vem tentando cumprir essas metas, né? Então, por exemplo, metas de número de jovens em finais de campeonatos internacionais, número de jovens na delegação, número de mulheres participando das delegações brasileiras, né? São coisas que nós estamos atentos para trabalhar, como eu disse, da visão do Misael para o futuro, tá? Para que o centro de treinamento, eu imagino, a minha expectativa é que o fruto do centro de treinamento ele vai começar a partir de 2024 mais efetivamente. Hoje é inegável o que ele oferece, tá? Sim. Mas nós vamos sentir esse fruto mais palpável, eu acredito que a partir de 2024. Porque a partir de 2024, nós vamos ver essa meninada que está na Escola Paralímpica, essa meninada que vão estar nos centros de referência pelo Brasil, essa meninada que estão, essa meninada que eu disse, os técnicos capacitados, habilitados no programa de educação paralímpica, a ciência do esporte, a inteligência do esporte. Então, isso são coisas que não se faz em apenas um ciclo, né? Isso precisa de pelo menos 2 ciclos para se consolidar. Então, eu imagino, e a minha expectativa é que a partir de 2024 a gente comece a vivenciar realmente, concretamente, todo o efeito que o centro de treinamento, não só o de São Paulo, mas os centros de referências pelo Brasil pode dar ao esporte paralímpico. E lógico, como Não, você falou, é muito mais responsabilidade. É muito mais, porque hoje nós não podemos dizer que não tenhamos recursos necessários, apoio necessário, estrutura necessária para desenvolver o nosso trabalho. Então, hoje depende muito mais de nós do que de toda a estrutura. Roberto, você falou da questão das mulheres, né? Durante os Jogos do Rio 2016, eu estava trabalhando lá diretamente com o pessoal do IPC, né, na área da natação, e a gente tinha acesso aos números das medalhas e a gente conseguia fazer alguns estudos ali. E uma coisa que ficou clara do ponto de vista dos resultados, num olhar mais técnico que a gente teve, foi que o Brasil ele só não esteve numa posição maior porque os outros países que ficaram na nossa frente tinham um equilíbrio muito grande em relação ao número de medalhas conquistadas entre homens e mulheres. O Brasil ele estava acima da média no masculino, mas na hora que chegava no feminino a gente estava um pouquinho abaixo. Eu fiz uma live com o Edênia, falei sobre esse assunto, falei isso com o Thiago também, né? Thiago Lourenço, que está aqui conosco também nos ouvindo, né? Falei com o Ciro, enfim, nas diversas lives que a gente conversou, a gente apontou essa questão porque ficava claro, né? Então a gente só não avançou mais no quadro de medalhas, do ponto de vista desse olhar que eu tive, por conta da questão do feminino. E me parece que é algo imperativo agora da gente tentar reverter, né? Não só o feminino ele é imperativo, a gente já está revertendo isso, a gente já teve um número significativo no Parapan, tenho certeza que vamos ter na Paralimpíada, mas classes baixas Sim, é uma outra ação que nós colocamos como meta, ou seja, aumentar o número de classes baixas. Nós estamos lançando agora, tem um grupo da diretoria técnica fazendo um projeto que é detecção de talentos, junto com a classificação funcional, né? A gente está querendo também, esse programa, ele dá um novo paradigma, Marcelo, aos classificadores, né? Aos classificadores funcionais, que eles largam de ser apenas classificadores para a competição, mas classificadores que orientam os atletas para as melhores modalidades de acordo com a sua classificação. Então, sim. aí a gente vai detectar talentos.
Um outro projeto é o esporte na reabilitação, ou seja, nós estamos indo para dentro dos hospitais de reabilitação, uma parceria com Sara, parceria com Luci Montoro, parceria com a ACD, né? Na busca de novos talentos. Então, esse projeto de detecção de novos talentos, por isso que eu digo que a gente vai começar a sentir todas essas metas nossas a partir de 2024. Então, a gente vai ter palpável tudo que a gente planejou. A gente vai ver, sim, frutos. A gente veria tranquilamente em 2020. Vamos ver em 2021. Não tenho dúvida disso. Né? Ontem também eu falava isso, que se os jogos fossem em 2020, tá? A gente tinha uma avaliação mensurável da nossa participação, uma expectativa fundamentada. 2021 a gente não tem, a gente não sabe como está o mundo, a gente não Entrou sabe, uma lacuna, né? a gente não sabe quando vai voltar, né, de vez. Mas eu tenho uma confiança muito grande nos nossos atletas. Nossos atletas são diferenciados. Eles são realmente diferenciados. Eu tenho certeza que a gente vai superar e continuar com essa boa expectativa em 2021. Né? A gente está com um grupo do Departamento de Ciências fantástico. O Tiago tem coordenado o grupo de acompanhamento dos nossos atletas na residência. Tem muito grande, juntamente com os psicólogos. Eu falei isso ontem, né, com a Bruna, junto numa outra live, né, que é impressionante como está sendo feito esse trabalho com os nossos atletas. Então, isso nos dá bastante tranquilidade. Né? Um trabalho de inteligência esportiva, de mapeamento dos nossos adversários, mapeamento dos nossos atletas. Então, tudo isso são detalhes que nós estamos trabalhando. Eu sempre, quando era treinador, eu falava isso para os meus atletas, e hoje eu falo para as pessoas que trabalham comigo, para os treinadores, para os dirigentes. O que diferencia o craque do medíocre é o detalhe. O gerador todo mundo faz. Então, nós temos que buscar nos detalhes para que nós possamos realmente atingir o melhor da nossa performance. Roberto, a gente tem o privilégio de ter o Thiago Lourenço como um dos diretores aqui da APC, né? Ele trabalhou conosco aqui também como fisiologista, como preparador físico, e hoje ele é um dos nossos diretores também, então a gente mantém um diálogo muito grande com ele, foi colega também de universidade, enfim, ele é um cara realmente especial, que o comitê, a gente fica muito feliz de ter o comitê aproveitando o conhecimento dele, porque de fato ele é um cara diferente. Conversei com o Guilherme também numa outra live, falando sobre essa questão de como entregar aos técnicos também um olhar mais assertivo, né, em relação à questão da classificação. Agora, Beto, eu estou aqui, obviamente, falando do ponto de vista do clube. Né? O papel do comitê, eu acho que ele está mais do que consolidado como o gestor maior, né, dessas ações, da qual a gente vai tentando reverberar aqui no âmbito dos clubes. Né? Agora, do ponto de vista do diálogo com os clubes, né, paralímpicos, que fazem um trabalho de formação, né, e a gente conversou um pouco isso também com o Luiz Carvalho em relação à questão do programa militar, numa outra live. Qual que é o olhar do gestor técnico principal hoje do Comitê Paralímpico em relação ao diálogo com os clubes? Não tem como o esporte crescer, desenvolver, se não tivermos clubes fortes. Tá? O diálogo tem que ser permanente e tem que ser estreito. A gente teve dificuldades alguns anos antes desse diálogo com os clubes. Hoje já está muito mais fácil, hoje está muito mais facilitado. Não só com os clubes, Marcelo, mas com os próprios atletas. Né? A discussão, por exemplo, com o conselho de atletas. Hoje, o número de atletas que fazem parte dos conselhos do Comitê Paralímpico, decidindo critérios, opinando sobre critérios, isso é de fundamental importância. Parece que travou de novo. Ou você está Não, ouvindo? estou te ouvindo, estou te ouvindo. Ouvindo? A voz está ok. Pode falar, velho. Uma das ações, uma das metas nossa é exatamente
essa, se você pegar lá no nosso plano estratégico, é exatamente esse estreitamento de relação com os clubes. E agora a gente está numa luta junto com os clubes, tá? O João Batista vai fazer uma live na sexta-feira, às 20h30, falando sobre o CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes, né? Eu acho que a gente precisa aproveitar melhor, né, os recursos que nós temos no CBC para os clubes, tá? Essa é uma ação que a gente precisa estar junto com os clubes na busca desses recursos para que os clubes possam desenvolver e possam crescer. Então, eu não vejo como desenvolver o esporte paralímpico sem essa ação estreita, sem esse diálogo estreito com os nossos clubes. Roberto, já que você falou do João, né? O João é a nossa próxima live, na próxima terça-feira, né? E essa discussão com a CBC, ela parte também, em certa medida, de uma matéria que a gente fez, né, junto ao Globoesporte.com, onde a gente trazia essa questão. E a gente está em um diálogo, oferecendo assessoria jurídica da APC para criar um ambiente de discussão mais amplo em relação à CBC, né? Então, no devido tempo, a gente vai falar disso de uma maneira um pouco mais contundente, mas a assessoria jurídica da APC está, né, mantendo, a gente criou um grupo aí de trabalho em relação a essa questão, mas eu vou insistir ainda em relação à questão dos clubes, porque dentro do planejamento estratégico, isso é uma coisa que o Misael falou muito em relação a quando ele se elegeu, tinha a questão de como os clubes se colocariam dentro desse processo de construção de gestão de teia que vocês bem desenvolveram, né? Porque o que a gente vê ainda, que ainda há uma diminuição dos problemas de diálogo com os atletas, mas os clubes ainda há uma lacuna desse diálogo direto na construção desse processo. E até mesmo no gerenciamento de desenvolvimento de determinados atletas, né? Eu acho que a gente precisaria, de maneira mais concreta, criar ações para que os clubes pudessem participar desse processo mais macro de sustentabilidade dentro dos programas que o comitê também já faz, entendeu? Não, eu concordo plenamente. O que a gente precisa buscar, Marcelo, talvez um mecanismo, uma metodologia de aproximação para que haja essa maior participação. Por parte do comitê, por parte da direção técnica, nós estamos totalmente abertos a receber as sugestões, a receber a participação dos clubes, né, no desenvolvimento e no compartilhamento das ações do desenvolvimento do esporte paralímpico. Nós não temos nenhuma, muito pelo contrário, essa inclusive é uma diretriz, como você falou, do Misael, que a gente se aproxime ao máximo dos clubes. O que ocorre é que muitas vezes, e a gente precisa estar claro isso, Marcelo, é que entre o CPB e os clubes existem as federações, existem as confederações, que a gente também precisa respeitar uma certa hierarquia, uma certa autonomia. No caso do atletismo, da natação, do halterofilismo, nós temos mais facilidades para isso, porque nós podemos administrar isso concretamente. Mas com relação às outras modalidades que são geridas pelas federações e confederações, a gente, entre o CPB e entre o clube, nós temos as federações, e aí a gente também precisa respeitar essa estrutura. Mas Roberto, a gente está totalmente aberto a isso. Roberto, essa última conversa sua picotou bastante, tá? Então a internet está variando de novo aí. Você está me ouvindo ainda, não? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Tá, não, é que na hora que você respondeu a coisa ficou blá, 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 blá. deu uma travada. Não, se você me permite aqui fazer alguns apontamentos, né? Eu acho que a gente tem que... ações pequenas, eu acho que a gente pode começar a fazer, que estariam dando esse empoderamento aos clubes. E eu concordo com você. Existe, né, esse filtro das confederações. Como a APC ela faz gestão só do atletismo e da natação, a gente não trabalha com outras modalidades, né? A gente trabalha só com essas que estão diretamente ligadas ao comitê.
Eu acho que a gente tem várias situações assim. A primeira delas é o relacionamento entre os atletas que treinam no CT, mas também são vinculados aos clubes, né? Como é que se dá esse acompanhamento técnico, né? Em relação à performance, metas, eu acho que a gente teria que aproximar, e aí eu acho que é muito simples, assim, né? Um e-mail copiado, uma situação, né, de uma reunião sobre esses clubes que estão com treinador, com atletas fixados dentro do CT, uma reunião específica para demandar algumas situações. Então, isso acho que aproximaria bastante, né, esse relacionamento. A gente tem trabalhado muito com isso, Marcelo. Não é fácil, porque a gente mexe com, quer queira ou quer não, a gente mexe com o ego das pessoas. Mas a gente tem um princípio no CPB, tá? No centro de treinamento mais especificamente, que os atletas que estão, esse é um princípio da direção técnica e é um princípio fundamental do Comitê Paralímpico. Os atletas que estão treinando no CT não são atletas do CT. São atletas dos clubes, dos seus respectivos clubes. E a gente tem orientado em todas. Pode ser que não esteja acontecendo, e aí a gente vai ter que conversar, né, com os nossos técnicos, com os nossos coordenadores, tá? Que toda ação com os atletas, elas devem estar pautadas na interação entre clube e centro de treinamento. A mesma coisa hoje ocorre com os centros de referência. Centro de referência, ele não é filiado ao CPB. Ele não pode disputar competição. Ele tem que oferecer estrutura, quer seja técnica, pessoal, física, equipamentos, para que os clubes possam desenvolver. Nós não temos interesse, o centro de treinamento ele não chegou para enfraquecer os clubes. Ao contrário, o centro de treinamento chegou para fortalecer e dar estrutura para os clubes, né? A gente pode sim conversar, né? Ver onde está esse nó, né? Para que a gente possa tentar desatar e melhorar essa interação. Então, por exemplo, nós tivemos alguns problemas com atletas, por exemplo, que eu vou dar exemplo até mesmo daqui de Uberlândia. Vou dar de Uberlândia, que é minha terra, né? E eu posso falar que se eu tiver que apanhar, eu apanho por aqui, né? Então, por exemplo, um atleta que foi para a seleção, o técnico perguntou, bom, qual é a prova que ele vai disputar? Quais as provas? Essa e essa e essa. Olha, essa prova não é a prova Boulder, não, ele está treinado para essa prova. Ele vai disputar essa prova e ele vai sair bem. E, logicamente, como a gente tinha esse conhecimento, nós vimos que quando ele chegou lá, ele não saiu bem nessa prova, né? Mas acho que precisa, sim, dessa maior interação entre os técnicos do CT e os próprios clubes. Ou a gente precisa de melhorar esse diálogo de como fazer isso, tá? Então, nesse aspecto, você tem razão. Não, eu acho que a gente é uma ação, acho que bem simples, né, Alberto, de inicial, de tráfico de comunicação, assim, de trânsito de comunicação, né? No sentido de dizer, por exemplo, ó, agora o CT reabriu, né? Então a gente vai ter alguns atletas sendo convidados a estarem lá e tal. O clube está sendo informado disso, Tá entendeu? certo. Que o atleta que é vinculado está chegando lá, porque no nosso caso a gente soube por um atleta que ele está sendo convidado, mas o clube não foi informado, entendeu? Então, assim, acho que são pequenas ações que vão gerar essa Não, empatia, se não essa for, continuidade. Marcelo, isso é tão importante que se não for informado, foi erro, que deve ter informado. Por exemplo, uma ação simples como essa que você está falando. Antes a gente convocava o atleta, a convocação ia para o atleta. Hoje, Sim. antes de sair a convocação, nós comunicamos o clube. Antes de mandar a convocação para o atleta, para uma seleção, a gente informa o clube. Isso foi uma determinação, né, nossa, desde o Misael e até da diretoria técnica, que não sai nenhuma convocação se não for informado o clube. E, logicamente, para essa ação também do retorno, o clube tem que ser avisado. E, lógico, ele está sendo convidado. Hoje, inclusive, a gente falou, ó, nenhum atleta está sendo convocado para voltar. Tá? Sim, sim. Ele tem, Tá claro isso. ele tem
todo o seu livre-arbítrio para dizer, olha, eu não vou, não quero ir agora, não estou seguro, não me sinto seguro em sair da minha cidade, em sair da minha casa, tá? Para poder ir. Mas, diante dessa colocação, eu vou até questionar, mas teoricamente era sim, para que o clube fosse informado desse retorno. E se não foi, vai ser. Tá? Foi Roberto. realmente foi uma falha, se realmente não ocorreu. Não, eu acho que eu estou colocando isso aqui de maneira pública, porque eu acho que é importante a gente também conversar sobre esse canal. A gente está lutando muito, né, para poder fortalecer os clubes, entendeu? A gente está entrando em uma discussão de busca de recursos, de busca de estrutura, né, para a gente poder se profissionalizar, até para acompanhar também a profissionalização que o comitê já trouxe para o movimento. Então, cabe a nós, clubes, nos estruturarmos para continuar também esse processo. Eu queria só fazer uma pergunta para o pessoal, porque eu estou te ouvindo de maneira bem picada. Não sei se o pessoal que está acompanhando a live também está ouvindo você picado. Se alguém puder dar um retorno, eu agradeço. Antes o pessoal estava falando que estava ouvindo bem. Então, eu não sei se sou só eu que estou ouvindo picotado, mas segue a resposta aí, Roberto. O importante é o pessoal estar ouvindo você. Eu também estou te ouvindo. Não, mas eu acho que é isso mesmo, Marcelo. Aquilo que eu falei, ela continua. Esse é o princípio nosso. Nós estamos completamente abertos, tá, a sugestões e ao diálogo. Não tem, qualquer sugestão que vier, ela vai ser sempre bem-vinda, porque a nossa intenção também é o fortalecimento dos clubes, porque nós não entendemos o desenvolvimento do esporte sem os clubes. E, mais uma vez, os centros de referência, os centros de treinamento, eles não vieram para concorrer com os clubes. Tanto é que a gente não Sim. deixou com que nenhum atleta se filiasse pelos centros de referência. Tá? Ele é filiado ao clube, e é ao clube que ele tem que dar satisfação. Eu estou falando isso, Beto, porque eu acho que é um momento da gente se dar as mãos, é um momento de muita fragilidade para todo o processo. E o clube, ele é a ponta mais fraca de todo esse processo, né? Em virtude ainda, por mais estruturado que os clubes têm, ainda a gente está galgando um profissionalismo. E o que a gente tem visto acontecendo também, né? Um ajuntamento de atletas que treinam no CT representando uma única equipe, por exemplo, mas todos estão vinculados aos treinamentos ali do dia a dia do CT. Como é que Bem, vocês têm lidado com essa situação também? desculpa, não entendi a pergunta, Marcelo. A gente tem, por exemplo, no caso da PC, nós temos 3 atletas lá treinando com vocês no CT. Mas tem outras equipes que têm um número muito Sim. maior, ou quase que a equipe toda de uma determinada equipe treinando dentro do CT. E se beneficiando de uma estrutura que é muito mais estruturada do que com um clube convencional, porque estão com um número muito grande de atletas dentro do CT. Como é que vocês enxergam essa situação? Não, eu enxergo a situação com tranquilidade, porque os atletas, quando eles têm condições e podem ser convidados, nenhum convite é feito, pelo menos até onde eu sei, nenhum convite é feito ao atleta sem antes o nosso técnico-chefe, o Amaury ou qualquer um dos nossos técnicos, conversar com o técnico do atleta no clube, do clube, e sem conversar com o clube. Então, isso, pelo menos até onde a gente tem orientado, essa é a questão. Então, não vejo aí nenhum choque, porque não há uma toma de atleta. Então, o próprio clube quer que o atleta dele vá treinar numa estrutura que talvez ele não possa oferecer naquele momento. Então, isso é feito na minha concepção, numa tranquilidade e numa harmonia. Nesse aspecto, Roberto, eu acho isso está ok. O que talvez eu não tenha ficado claro ainda na minha fala é assim, é você ter vários atletas de um único clube treinando dentro da estrutura do CT, entendeu? Sem que ele tenha uma estrutura no seu próprio clube. A estrutura do clube é o próprio CT.
isso existe mesmo. Mas, por exemplo, o CT ele está aberto, Marcelo, não para um clube, mas para todos os clubes. Só para você ter uma ideia, dentro do CT, e aí não é o treinamento do CT, ele na última conta que eu vi, a última estatística que eu vi lá, nós tínhamos 32 clubes treinando dentro do CT. Os clubes iriam treinar dentro do CT. A ideia do CT é essa, oferecer essa estrutura. Não é simplesmente... nós temos atletas que treinam no centro de referência com os nossos técnicos, mas nós temos também clubes que têm horários dentro do CT para poder treinar. E por que nós estamos fazendo o centro de referências pelo Brasil? É para que esses clubes que não estão em São Paulo possam também ter espaço para isso. Então, por exemplo, a UFMG, no CTE, em Belo Horizonte, né? Da primeira orientação que nós demos é o seguinte: olha, a UFMG, o centro de treinamento de referência aqui é para estar aberto para os clubes, tá? Se eles quiserem usufruir dos nossos técnicos, da fisioterapia, de toda a estrutura, tá? Nós podemos ceder a fazer essa estrutura. Mas se eles quiserem apenas aquela estrutura física, também é possível fazer isso de acordo com o regulamento de cada um de centro de referência. E assim é para ser em todos os nossos centros de referência. Então, a gente pode... É aberto o centro para que os clubes possam utilizar essa estrutura também. Entendi. Roberto, agora, e esse processo agora de retomada, né? Eu vi os vídeos que vocês produziram com muito cuidado, e eu queria dar parabéns, né, pela maneira transparente com que vocês fizeram os vídeos para elucidar esse processo de retomada dos treinamentos com os meninos, né? Queria dar os parabéns e queria que você explicasse melhor esse processo agora, né, que está lentamente se retomando os treinamentos de alguns atletas dentro do CT. Olha, Marcelo, primeira coisa, a gente... ontem também eu falei o seguinte, me perguntaram sobre os desafios, né? Eu acho que o primeiro desafio que a gente teve foi quando fechou o CT, quando a gente tomou a decisão de fechar o CT, até antes de todo mundo, né? A gente fechou o CT num dia, tá? No mesmo dia à noite, teve uma entrevista do presidente do COI, falando que iria haver as Olimpíadas em 2020, que incentivando os atletas a treinar. No outro dia, os nossos atletas estavam treinando na rua, lá em frente ao CT. Então foi uma decisão... Eu li a sua entrevista. Foi muito difícil isso, muito difícil, né? A partir do momento em que nós fechamos, a gente tinha um outro desafio de como dar apoio aos atletas. Não simplesmente fechar o CT, falar para eles irem embora e a gente deixar que eles, cada um, se cuidasse. A gente fez um programa de acompanhamento. E o outro desafio que eu diria agora é exatamente o retorno. Como nós vamos retornar? Antes desse retorno, a gente ficou mais de um mês elaborando um programa rígido, um programa conservador, porque o princípio maior nosso é a saúde e a vida dos nossos atletas. Então, esse é o nosso principal princípio. Então, por isso, o protocolo ele é rígido e ele é bastante conservador. Tá? Em segundo momento, nós publicamos quando a gente fez esse protocolo e apresentamos ao presidente, a gente fez um protocolo para o CT. Misael falou assim, não, nós precisamos de um protocolo para o esporte paralímpico, para que os clubes que queiram usar, possam usar, para que ele possa ser usado pelo Brasil todo. Então vamos fazer um que tenha condições de ser usado. Aí a gente gastou mais uns 15 dias para adaptá-lo a todas as pessoas que quiserem utilizar. Posteriormente, Marcelo, aí agora nós entramos com uma solicitação de autorização, porque nós estamos dentro do governo de São Paulo. Nós precisamos da autorização das autoridades municipais e estaduais. Recebendo essa autorização, nós fizemos um convite, nós tínhamos que estabelecer critérios. Não dá para voltar todo mundo. Então, a gente estabeleceu critérios de quais atletas poderiam ser convidados neste momento. Tá? Dividimos o protocolo numa primeira fase, numa segunda fase e depois numa outra... Alberto?
Você me ouve? Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Tá. Não, é que para mim tinha travado tudo aqui agora. Mas Estou ouvindo. prossiga, por favor. Ouvindo. Bom, e aí nós fizemos os convites aos atletas. O critério eram atletas medalhistas em Paralimpíadas e mundiais, que é um grupo pequeno. O atletismo, se não me falha a memória, entre técnicos e atletas estão em torno de 25, a natação está em torno de 10 a 12, o tênis de mesa em torno são 4 atletas, são em torno de 6 a 8 pessoas. Então, é um grupo muito pequeno. E hoje, a sanitização, a higienização, os cuidados que nós tomamos lá, e eu estava falando agora com os atletas de atletismo, né, que a grande preocupação nossa não é simplesmente abrir o CT. É abrir com segurança, mas dar continuidade a essa abertura. A gente não quer que daqui 15 dias a gente tenha que fechar o CT por um caso. Fecha de novo. Entendeu? Então a gente está pedindo um cuidado. Os atletas não se encontram, são pequenos grupos que estão treinando com toda a segurança. Só para você ter uma ideia, a natação começou antes de ontem. E nós vamos lá fazer a avaliação. No chão da piscina, tá? O nível normal de higienização, eu não sei qual que é a unidade de medida, eu sei que é 50, tá? Para micro-organismo, microbactérias, vírus, etc. Com a nossa higienização, tá? Tava 43. Quando a gente passou a água ozonizada, caiu para 5. Né? As maçanetas caíram para 0. Então, a gente está realmente tomando um cuidado muito grande, mas deixamos o livre-arbítrio dos atletas, para que eles realmente possam se sentir seguros. Por exemplo, tem alguns atletas que foram convidados e falaram, olha, os atletas mesmo de lançamento de arremesso, olha, nós não queremos voltar agora. Tá perfeito. Não vão voltar então agora. Porque talvez eles tenham melhores estruturas hoje, lá na cidade deles, do que no CT. Porque hoje o CT vai oferecer apenas a estrutura da pista, da piscina e da quadra de tênis de mesa. Nós não vamos oferecer ainda fisioterapia, musculação, nada disso ainda vai ser oferecido. Porque nós precisamos testar os nossos procedimentos. Né? Então, é um procedimento realmente, um protocolo bastante conservador. E a gente espera que a gente não tenha nenhuma surpresa aí pelo caminho. Lógico que uma segurança de 100% a gente não vai ter nunca, porque os atletas vão para o treinamento e vão para casa. Né? Por isso eu estava em reunião com eles chamando essa atenção. O Dr. Ezio estava lá fazendo uma apresentação agora há pouco sobre como se proceder. Né? Com transporte, com chegada em casa, toda essa questão. Então é isso. Não, Beto, a gente também teve o privilégio aqui de abrir essa sequência de tantas, 30 e tantas lives com o Ezio, né? Então, o Ezio foi ele foi quem inaugurou as nossas lives aqui lá ainda em abril, né? E eu, como gestor de clube, eu queria fazer um agradecimento a você, a equipe toda que construiu os protocolos, construiu o manual, porque de fato é algo totalmente aplicável dentro da realidade do clube, se a gente quiser seguir um parâmetro do que vocês fizeram. Né? Então, assim, a maneira como você vem ilustrando isso agora através dos vídeos, mostrando a fala dos atletas, mais o protocolo, mais toda a segurança que está sendo construída, né? Eu acho que influenciará positivamente a nossa retomada, quando assim, por exemplo, Campinas, infelizmente, está na fase vermelha, a gente não consegue fazer nada, a gente deu um passo para trás essa semana, mas quando a gente tiver em condições de voltar, certamente será muito útil tudo aquilo que vocês já construíram. A gente vai tentar replicar uma parte daquilo que vocês fizeram. A ideia Roberto, A ideia era essa mesmo, era que fosse replicado onde se quisesse e onde se pudesse replicar, ou parcialmente ou totalmente. Não, eu não tenho dúvida que está muito pedagógico o modelo para a gente tentar se aproximar daquilo que vocês estão fazendo. Assim, a gente espera que a gente possa retomar dentro da maior brevidade possível.
Roberto, eu estourei o tempo aqui com você, a gente já passou em quase 20 minutos o tempo que a gente havia combinado, tá? Eu sei que você tem outras incumbências também. Eu queria te agradecer muito, né, essa 1h20 aí que você ofereceu para a gente. Desculpa algum problema tecnológico aí, infelizmente a tecnologia ela é ótima desde que ela funcione, né? Cara, eu que peço desculpa pela minha burrice tecnológica. Provavelmente muitos desses erros aí têm a ver com a minha ignorância tecnológica. Eu agradeço, Marcelo. Acho que é sempre importante falar com as pessoas e falar com você que trabalhou comigo já desde o início lá na BDC. Né? Era um menino que estava saindo da graduação, né? Você, Exato. o Jonas, né? Então, para mim é sempre um prazer e saber que a gente está deixando aí um grande legado para o movimento paralímpico. Eu fico muito feliz. Eu fico feliz das pessoas terem me respondido, né, de maneira gentil a conversar conosco aqui na PC. Tanto você quanto todos os outros convidados foram muito solícitos, muito atenciosos em dar essa oportunidade do, do grupo da PC ouvir vocês, mas também da gente poder, outras pessoas vão poder ouvir um pouco do que a gente está conversando. Eu acho que já falei isso para você, mas eu acho que eu vou repetir aqui. Alberto? Alberto? Travou o seu vídeo. Eu vou repetir aqui uma frase que eu tenho dito muito, né? Algumas pessoas talvez concordem, outras não, mas eu digo que a gente é do movimento paralímpico. O pessoal mais jovem talvez seja do esporte paralímpico, né? É, Nós fomos forjados a ferro quente, duro, na batida, né? é isso mesmo. E eu agradeço por todas as oportunidades que você me deu, juntamente desde a extinta ABDC. Falei com o Davi essa semana também, pedindo uma live para ele. Tenho uma gratidão enorme pelo Davi também, né, por, por, por Vital, pelas pessoas que são originárias também do movimento de cegos, próprio Jonas e tantos outros, né? Então, sou muito grato de ter aprendido com vocês. E assim, como eu citei alguns casos aqui, Alberto, muita coisa eu aprendi e eu tento utilizar, não sei se com a mesma maestria, mas eu tento utilizar os aprendizados que você me ofereceu. Obrigado, espero que você fique bem com sua família aí e a gente volta a conversar o mais breve possível. Eu que agradeço, Marcelo. Agradeço a você pela oportunidade da gente estar conversando. Espero que a gente tenha mais oportunidades. Essa talvez também seja uma grande lição da pandemia, né? Ela deu um pouco mais de tempo para que a gente possa conhecer mais as pessoas, possa conversar mais com as pessoas, possa refletir mais sobre as nossas ações. Então, eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui conversando com você, com todas as pessoas que participaram. Eu vi aí que meus filhos estão aí, a Alberto, a Karina, a Cecília, a Priscila, né, minha irmã, meus irmãos, estão todos aí prestigiando. Que bom. A Adri aqui, a Adria é uma filha para mim também, né? Tenho um carinho muito grande pela Adria, é uma pessoa que realmente tem um respeito, não só pela atleta, mas pela pessoa, né? Então, o Clodoaldo, aqui, o Francisco Avelino, Assis. é muito gratificante. Isso é que faz com que nos dê força, né? A Patrícia, minha esposa também, né? Tava Sim. por aqui, Deixar um abraço para ela também. sim. Então, mais uma vez, muito obrigado a você e a todas as pessoas que participaram conosco aqui, dando essa força. Tá bom. Beto, abração aí, bom final de semana para você, para a Patrícia, e a gente vai se falando. Obrigado para quem nos acompanhou até agora, pacientemente, mesmo com os nossos probleminhas aí de internet. É isso aí. Valeu, Marcelo. Grande abraço a você e a Tchau, todos. tchau.